Alô?
Você viu cada projeto, hein? Cada projeto que mandaram aí, vou te contar, hein? É? Esse voluntário mandar uma cópia pro promotor. Esse projeto voluntário aí. Mandar uma cópia pro promotor. Ah, tem que voltar contra, né? Não, tem que tirar com as diárias dali, né? Ganhar diária? Assina, por favor. Gerson. Assinei também. Você não deixa uma caneta pra mim. O senhor que pegou a foto. Aqui, ó, olha aqui. Ô, Paulo, nós estamos brigando por causa de caneta. Outro dia tinha... Posso pegar aqui, doutor Zé? Deixa eu assinar. Você assinou? Não assinei nada, hein? Lógico. Mas que tem a lei que pode agora? Oi? Pois é, eu devia ter cobrado. Perdi a chance. Voluntário para calçar a rua aqui, né? Se ele vai gostar lá. É? Silvana que inventa esse negócio, né? Sou eu. Bem, vamos, companheiros. Boa noite a todos. A sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de outubro de 2017, às 20 horas. Em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à primeira secretária verificar a presença dos vereadores, as suas assinaturas, ver se não são falsas, no livro de presença e ata. Na sequência, dar início à leitura dos projetos que se encontram em pauta na ordem do dia, bem como os expedientes. Colocar a ata da sessão anterior em discussão e votação no plenário. Está em discussão a ata. Na discutir, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Item 2, projeto de lei 221, 2017. Leitura de autoria do Executivo e sua justificativa. Boa noite. Projeto de Lei 21 de 2017. Define obrigação de pequeno valor, atendendo ao disposto dos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 62 de 2009, e da outras providências. O prefeito municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam definidas como obrigações de pequeno valor as fixadas nessa lei para o pagamento direto, sem precatório, que será realizado diretamente pela Fazenda Pública Municipal. Parágrafo 1º. A obrigação de pequeno valor corresponderá ao maior benefício do regime geral de previdência social, conforme dispõe o artigo parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os valores serão reajustados para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, na mesma data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, de acordo com a variação do INPC. Parágrafo 3º. É vedado fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida nesta lei e em parte mediante expedição de precatório. Parágrafo 4º. É vedada a expedição do precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma prevista nessa lei. Aqui volta no segundo. Não, disfarça. Artigo 2º. Os débitos de pequeno valor contra a Fazenda Pública Municipal, suas autarquias e fundações resultantes das execuções definitivas dispensarão a expedição de precatório.
Artigo 3º. O pagamento ao titular de obrigação de pequeno valor será realizado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do município e serão atendidos em ordem cronológica dos ofícios requisitados protocolados na Secretaria da Fazenda. Deverão ser líquidos e estar acompanhado da sentença ou acórdão e do trânsito em julgamento do processo respectivo. Artigo 4º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido nos parágrafos do artigo 1º desta lei, os pagamentos serão sempre pagos por meio de precatório, sendo facultado ao credor renunciar expressamente dentro do processo ao crédito excedente e optar pelo pagamento do saldo sem precatório mediante requisição de pequeno valor, na forma do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 5º. Para cumprimento do disposto na presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos orçamentários necessários, utilizando como recursos as formas previstas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Meu Deus. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará os casos omissos desta lei por meio de decreto. Carlópolis, 21 de setembro de 2017, Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Encaminha as comissões competentes de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 22 de 2017, súmula. Altera o inciso 6º do artigo 3º da Lei 857 de 2008, que institui o Fundo Municipal da Saúde, a fim de adequar a legislação ao cargo de Secretário Municipal da Fazenda. Projeto de Lei número 22 de 2017. O prefeito municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 6º do artigo 3º da Lei 857 de 2008 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Inciso 6º? Inciso 6º. Ordenar compras, assinar empenhos, autorizar pagamentos, assinar cheques ou autorizar eletronicamente os pagamentos das despesas referentes ao Fundo Municipal de Saúde, juntamente com o Tesoureiro Municipal e ou Secretário Municipal da Fazenda. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlópolis, 26 de setembro de 2017. Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, temos a honra de submeter a apreciação de vossas excelências e digníssimos pares para exame, discussão e votação, incluso no projeto de lei que altera a Lei 857 de 2008, que institui o Fundo Municipal de Saúde para fins de adequar o cargo de Secretário Municipal da Fazenda. Saliente-se que o cargo de tesoureiro é o único, sendo que o mesmo tem direito às férias e licenças legais. Desta forma, na falta de tesoureiro, ficaria impossível até a movimentação bancária referente ao Fundo Municipal de Saúde neste município. Tal previsão já está consagrada nas demais contas municipais, por exemplo, a conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Assim sendo, prevendo esta deficiência da lei, a dificuldade que o município poderá enfrentar, encaminha-se o presente projeto de lei para a inclusão do secretário municipal da Fazenda no inciso 6º do artigo 3º da Lei 857 de 2008, para que este, em conjunto com o secretário da Saúde, possam realizar as atribuições definidas no inciso que ora se altera. Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência ilustres pares, no trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando o protesto de elevada estima e consideração. Requerendo urgência, para tanto, que seja analisado em caráter de urgência, com dispensa de prazos e pareceres interstício, inclusive com extraordinário. Carlópolis, 26 de setembro de 2017. Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Vamos colocar em discussão a dispensa de prazo
pareceres e interstício. Está em discussão? Na verdade, é sabido já que eu não concordo, né? Que toda sessão a gente está com esse problema de dispensa de prazo e parecer. Então, eu acho assim que tem que ter uma organização melhor, né? Mandar com um prazo que a gente possa passar nas comissões, analisar, para daí a gente poder votar. Tudo tem dispensa de prazo e parecer? Está em discussão? Doutor. Presidente, eu também tenho a mesma linha de pensamento da Silvana quanto à questão de organização, de planejamento, né? Eu não sei o que pede aí essa dispensa de prazos e pareceres, se é porque já está com férias agendada para o tesoureiro e o risco da impossibilidade de poder movimentar essa conta. Então, eu concordo que a organização é imprescindível, mas se for esse o fato, e o que altera, por exemplo, o outro projeto anterior que foi lido, já penso que eu vou ter que debruçar, ler bastante sobre ele, que é uma coisa nova. Agora, o que pede é apenas para incluir o secretário. A questão da falta de planejamento é evidente, né? Não é o primeiro caso, mas o meu medo é o risco de prejuízo maior para a cidade pela falta de pessoas autorizadas a movimentar a rúbrica de saúde. E como é apenas para incluir o outro no rol das assinaturas, fica aqui o meu protesto pela falta de planejamento, mas eu sou a favor de atender para evitar que cause maiores transtornos ao município e à população. Mas com protesto pela falta de planejamento, de ter pedido isso com a devida antecedência regimentar. Apesar que o pedido de dispensa é um instrumento, mas que a Câmara tem total liberdade de acatar ou não. Eu sou favorável em favor do município, mas cada um de nós somos homens e mulheres livres para decidir. Mas aí que está, Denilson, toda vez a gente vai, né? Porque daí, porque é para a saúde, porque é para isso, porque é para aquilo. E daí nunca mandam, né? Assim, né, com prazo para a gente poder discutir. É o que eu acabei de dizer. Está aqui então, meu protesto eu sei, eu estou entendendo. É um contra protesto, a falta de organização. Né? Pois não. Mas é um castigo que nós vamos, de repente, o Executivo e a população acaba sendo pior ainda. Essa é a minha visão. Dá a palavra, Silvana. Não, então, mas é isso que eu concordo com você. Só que parece que é brincadeira, né? A gente já está... o extraordinário está alcançando o ordinário. E Denilson? Pelo que eu entendi do projeto, não é porque o outro vai assinar sozinho. É que ele quer amarrar os dois juntos. Tanto o secretário da Fazenda quanto o secretário da Saúde. Então, os dois vão se responder pelo mesmo ato. Então, não é porque o outro vai tirar férias, aí não fala nada. Simplesmente dá para entender que é para os dois ficar juntos, respondendo pelo mesmo caso. Na Por falta isso que não do tesoureiro. Não, na mas falta os dois têm que assinar junto. Na falta do tesoureiro, o secretário da Saúde assina, aí, o tesoureiro ou o da Fazenda. Aí, os dois vão responder junto. Na falta do tesoureiro. É que conta pública não pode movimentar com uma única assinatura. Sempre tem que ser solidária. Está em discussão? Eu tenho que apresentar a minha indignação também. Concordo com a Silvana, concordo com a Denilson, concordo com Batata. Porque assim, gente, olha, digamos assim, o prefeito, né, o Hiroshi, ele está chegando agora. A administração já vem caminhando. Então, tudo parece muito novo, tudo parece que ninguém sabe como deve conduzir as coisas. E, assim, eu fico, assim, totalmente indignada, porque, como diz ali, não é porque vai tirar férias agora, sabe? Mas é muito pedido de extraordinária, não que a gente não tenha condições de fazer, a gente tem, mas a desorganização está visível na administração. Então, assim, eu coloco aqui minha indignação, não sou favorável, por quê? Porque a gente não está brincando aqui. Aí, daqui a pouco, a gente está provando coisas sem saber o que está provando. E eu, de fato, eu acho que não é isso que eu pretendo, sabe, nos meus votos aqui, eu não pretendo estar aprovando. Eu tenho que estudar, eu tenho que ver. Agora não, chega aqui na hora da sessão, porque protocolar à tarde, correndo, aí é um tal de troca-folha e troca-página. Gente, vamos nos organizar. Porque daqui a pouco a gente está
aprovando aqui coisas que não é o certo, não é o correto. Então, assim, minha indignação está, assim, clara. Está em discussão. Gerson. Nada mais discutir. Colocar em votação o caráter de urgência, com dispensa de prazo, pareceres e interstício. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. 2, 3, 4. Empatou? Então, sai. Só uma explicação. Eu também concordo com os vereadores que se colocaram, que muita coisa você parece que é justificável ao Executivo, que a Câmara tem que ser um instrumento deles. Eu acho que não é isso. A Câmara, nós somos representantes da comunidade e nós temos também que olhar, estudar e analisar para decidir um parecer. Então, por isso é que o meu voto é para que seja analisado com mais parcimônia, com mais estudos da nova lei, né, que está sendo colocado aqui. Que o gestor de saúde, ele vai ter que assinar junto, viu, Daniel? Vai ter que assinar junto entendi. com... Não pode assinar um, só vai assinar os dois. Mas eu acho que isso aí já existe. Essa já foi aprovado, isso aí. Já existe, não é novo, mas eles não prepararam isso no secretário da Saúde, com o secretário da Fazenda, com o contador, com o tesoureiro, no caso, desculpe. Isso é de 2008, né? Então, assim... Então tá. Então fica rejeitado, dispensa, encaminha as comissões Justiça competentes. Projeto de lei só uma explicação, um parecer. A gente vai fazer isso aqui, o retardo é uma semana. Não vai ser votado contra, vai ser analisado. Eu acho que também, por uma semana, não vai mudar a situação de Carlópolis, né? Quer dizer, por isso que eu acho que tem que ser, não deve ser feito a toque de caixa. Doutor, só uma parte já que o senhor está falando. Então vamos marcar as sessões, as reuniões da comissão e que todos permaneçam também, que todos venham aqui. Geralmente a gente faz reunião aqui e não vem ninguém, que fique claro também. Nem todos os vereadores vêm. Né? Então, que já que eu acho que não tem nada a ver, mas também eu concordo, eu sou contra esse negócio de toda hora tá dispensando, fazendo extraordinária. Mas então, na hora que tiver reunião das comissões, que venha todo mundo, porque faz parte do vereador, a obrigação dele é participar das comissões. Né? Agora, cada dia marca uma comissão, não vem um, não vem outro, não dá certo um, não dá outro, então acho que cada um vai ter que fazer os seus, né, cumprir suas obrigações, marcar das suas comissões e participar, né, para que fique também antes o projeto não fique só se não fala aqui, mas depois ali na hora da reunião das comissões daí não tem ninguém, então acho que tem que ser justo das duas partes, né? A comissão tem que agendar um horário e comparecer, né? Ver o horário compatível, se há incompatibilidade de horário, aí já fica mais difícil, né? Mas as comissões têm que ter o seu horário definido. Na verdade, o problema, né, durante o dia nós temos aula, né? Só à noite que não. Eu só quero deixar o registro que todas as comissões que teve, no caso, nossa próxima reunião é a terça, de todas elas eu consegui participar, de todas. Então, o nosso compromisso é que até a próxima terça-feira, para que tenha o máximo de celeridade no processo, tenha o nosso acordo ou desacordo, o referido devido ao parecer jurídico, e sempre que teve reunião, quero registrado, então, que pode percorrer a ata de presença, eu nunca me ausentei de nenhuma. Não, eu até nem estou falando nada, Deus. Eu acho que todo mundo, cada um tem que ter as suas obrigações, então, como eu sou presidente de uma comissão, né, Denilson? Sempre que eu convoquei, o Denilson esteve presente. Aí as outras comissões, cada um vê os presidentes aí e toma providências para que realmente eles participem das reuniões, né? Que marcam um horário que eles possam participar.
A última eu acabei faltando porque houve um imprevisto, eu tive que me ausentar e ir para Curitiba resolver um problema lá, né, com a minha filha, mas só essa que eu faltei também. Na comissão que eu faço parte também, a gente não teve ainda esse problema. Ninguém, só tô não, eu estou aqui, justificando, né? Porque senão eu que fui contra, né? Então, não, só para justificar. Que da maneira que você colocou, Damin, né, que marca, não tem ninguém, da maneira que você colocou, que pegou forte, entendeu? E, né... Mas realmente, várias reuniões que foi feita, não compareceu todo mundo. Então, por isso que a minha do Denilson, o outro Denilson sempre comparece também. Então, acho que acho que tem vários presidentes, cada um toma conta da tua, para que a Silvana é de uma, né, Silvana? Uhum. Não sei quem mais é do outro aí. Então, cada um faz a tua parte, né? Não tô acusando ninguém, não. Mas a comissão que eu faço parte, todas elas eu vim, pode ver na ata que eu tive presente em todas. Estivemos, né, Gerson? Isso. Só a vereadora Silvana que ausentou aquele dia, mas justificou. Não, mas eu não estou, viu? Veja bem, eu não estou acusando ninguém, eu estou só comentando. Então, acho que por isso que eu marca certinho para não ter problema depois. Relator mesmo. Projeto de Lei 24/2017. Projeto de Lei 24 de 2017. Dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito da administração direta do município de Carlópolis, nos termos da Lei Federal 9.608, de fevereiro de 1988, e da Lei número 13.297, de junho de 2016. Artigo 1º. A prestação de serviço voluntário no âmbito da administração direta do município de Carlópolis rege-se pelas disposições desta lei. Artigo 2º. Considera-se serviço voluntário, para efeitos desta lei, atividade não remunerada prestada espontaneamente ao município, sem vínculo emprecatícios e sem encargos trabalhistas, por pessoa física com idade superior a 18 anos, nos termos da Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 98. Artigo 3º. Poderão prestar serviço voluntário. Primeiro, servidores aposentados da administração direta ou indireta do município de Carlópolis. Segundo, estudantes ou profissionais formados na área de administração, arquitetura e urbanismo, arquivologia, museologia, bibliotecomia, história, ciências contábeis, ciências da computação, comunicação social, cinema e artes visuais, design, direito, economia, enfermagem, farmácia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da produção civil, engenharia elétrica, engenharia de produção elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção mecânica, engenharia... Desculpa, engenharia de automação, engenharia de produção, jornalismo, letras, português, medicina, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, recursos humanos, bem como estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes das áreas acima citadas. Parágrafo único. O serviço voluntário é incompatível com o exercício da advocacia e com prestação de serviços em escritório de advocacia. Artigo 4º. Fica terminantemente vedado, primeiro, o exercício do trabalho voluntário que substitua de forma sistemática qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público vinculado ao município de Carlópolis, salvo na área de saúde, por tempo determinado. Segundo, a prestação do trabalho voluntário sem prévia celebração de termo de adesão. Terceiro, a imposição de metas de produtividade ou de prazo para cumprimento de tarefas. Artigo 5º. É permitida a expedição de declaração ou certidão quanto à prestação de serviço voluntário a favor do prestador que o requerer, devendo a mesma informar o local de trabalho e o período de atuação do voluntário. Artigo 6º. O ingresso no serviço voluntário fica concedido a apresentação dos seguintes documentos. Primeiro, currículo. Segundo, cópia do documento de identificação e do cadastro de pessoa física, CPF. Terceiro, comprovante de escolaridade, no caso que se refere ao artigo 3º, segundo desta lei. Artigo 7º. Para prestação de serviço voluntário, será assinado o termo de adesão pelo chefe do Poder Executivo ou secretário responsável pelo interessado,
dele devendo constar o objeto e as condições de trabalho. Parágrafo único. Deverá no termo de adesão constar a ressalva de que o prestador de serviços voluntário é responsável por eventuais prejuízos que, por sua culpa ou dolo, vier a causar à administração pública municipal e a terceiros, sem prejuízos da ampla defesa, do contraditório e do devido procedimento administrativo de apuração. Artigo 8º. O prazo de apuração do serviço voluntário é indeterminado. O prazo de duração do serviço voluntário é indeterminado, podendo o município ou voluntário rescindir a prestação do serviço a qualquer tempo. Parágrafo único. O termo de adesão poderá ser unilateralmente rescindido pelas partes, a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação no prazo de 15 dias. Artigo 9º. A jornada de trabalho do voluntário é de no mínimo 8 e no máximo 16 horas semanais, ajustadas entre as partes no termo de adesão. Parágrafo 1º. Caberá ao responsável pelo setor fixar a escala e os horários do voluntário. Parágrafo 2º. O não cumprimento do horário estabelecido e as faltas sem justificação poderão acarretar o cancelamento do serviço voluntário. Artigo 10º. O voluntário deverá atuar em área compatível com sua aptidão e interesse, e suas atividades serão controladas pelo responsável do órgão a que ficar subordinado. Artigo 11º. O voluntário será informado das tarefas e executará e das suas responsabilidades, atuando com os recursos materiais e tecnológicos disponíveis. Artigo 12º. O voluntário fica sujeito a condições, normas e princípios disciplinares estabelecidos aos servidores municipais. Artigo 13º. Os dados e informações funcionais pertinentes ao voluntário serão registrados em prontuário próprio. Artigo 14º. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa. Artigo 15º. O serviço voluntário não gerará, em nenhuma hipótese, vínculo funcional empregatício do voluntário para com a administração pública municipal, tampouco qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Artigo 16º. O Poder Executivo regulamentará os casos omissos nesta lei por meio de decreto. Artigo 17º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlópolis, 27 de setembro de 2017, Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. E as comissões? Eu gostaria de ver aqui, Paulo. Passou aqui. Esse projeto que foi lido sobre o gestor de saúde, já existe, né? O Fundo Municipal de Saúde. Assinar junto. Mas dessa época ele já assinava junto. Hein? Agora é o secretário junto. Hã? Pode colocar o secretário junto. Onde é que eu li aqui? Aqui, ó. Só uma observação, senhores vereadores. Aquele projeto que foi pedir dispensa de prazo. Alô, Dami? Aqui já existe, foi aprovado em 2008. O secretário de Saúde vai ordenar compras, assinar empenhos, autorizar pagamentos, assinar cheques ou autorizar eletronicamente os pagamentos das despesas referentes ao Fundo Municipal de Saúde, justamente com o tesoureiro municipal. Secretário de Saúde. O que a lei pede é para que autorize um terceiro, que é o secretário da Fazenda, na ausência do tesoureiro. Mas não ou do secretário. Hã? O secretário de Saúde assina. Né? Não, sempre assina. Só que não pode assinar sozinho na ausência do tesoureiro. Não, por isso mesmo, pede alteração da lei. Incluir o... secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda. Porque sempre tem que ser assinado por dois. Então, na ausência de um, tem que ter um reserva.
Nada mais constando na pauta, solicito à primeira secretária fazer a leitura dos expedientes, a expedir e recebidos. Nossa Senhora. Londrina, 3 de outubro de 2017. A Sua Excelência, Sr. José Mery Mansur, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, com cópia para Sua Excelência, o Sr. Prefeito Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Excelentíssimo Senhor, 1. Notificamos a Vossa Excelência o crédito parcial de recursos financeiros, parcela 2, sob bloqueio em 29/9/2017, no valor de R$ 88.590, na conta vinculada ao contrato de repasse, número... Nossa Senhora, quanto é o número aqui? 8.043.310, de 2014. Não, eu li errado, não estou enxergando esses números aqui, está faltando... Aqui, deixa eu pôr um pontinho aqui. 804.310 de 2014, firmado com o município de Carlópolis, Paraná, assinado em 16/7/2014, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto implantação de pavimentação em vias públicas urbanas. Amém. Segundo, solicitamos retornarem a confirmação do recebimento desta mensagem. Respeitosamente, Messias Anacleto Rosa Júnior, gerente da filial, Gerência Executiva do Governo de Londrina. Prefeitura Municipal de Carlópolis. Carlópolis, 28 de setembro de 2017. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício 236 de 2017, emitido dia 26 de setembro de 2017 pela Câmara de Vereadores, a pedido verbal do vereador João Aparecido de Camargo, na 28ª sessão ordinária. Venho informá-los que a contratação de uma nova técnica em radiologia é inviável nesse presente momento, visto que a mesma se propõe a trabalhar com o nosso aparelho de raio-x, ou seja, se o nosso aparelho quebrar, teremos 3 técnicos parados e recebendo ocasionalmente ainda mais despesas para o município. Pensando no melhor para os nossos munícipes, estamos realizando um processo licitatório para exames de imagens. Esta licitação tem como objeto atender os exames de emergência. Vale ressaltar que a demanda de exames de emergência é mínima, visto que só é utilizada quando é necessário encaminhar o paciente para unidades de referência. Esta licitação também irá nos proporcionar os laudos, e isto passaria a atender às solicitações médicas quando necessário. Então é visível que os gastos com exames emergenciais são menores do que o valor, entre parênteses, salário solicitado por essa técnica em radiologia para fazer a cobertura 24 horas do raio-x. Outro ponto importante que gostaria de ressaltar é que, por lei, o técnico em radiologia pode trabalhar apenas 20 horas semanais. A proposta do vereador é atendimento 24 horas diárias, ou seja, em apenas um dia a técnica estaria, entre aspas, estourando a carga de trabalho semanal. Temos que ficar atentos a essas propostas. Informo que os exames eletivos estão sendo realizados com o aparelho do município de segunda a sábado, das 8 às 16. Então, a licitação de exames de imagens irão nos ajudar somente nos exames, laudos emergenciais em horários noturnos, domingos e feriados. Exames esses que serão realizados em clínicas com aparelhos próprios, sem ocasionar desgaste ao aparelho do município, e ao pagamento será por exame, ou seja, vamos pagar pelo que utilizarmos. Sendo que, apresentava para o momento, subscrevo-me com votos de elevada estima e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Respeitosamente, doutora Ana Lúcia Moreno da Silva, secretária municipal de saúde. Carlópolis, 27 de setembro de 2017. Referente ao pagamento dos shows Frutifest. Cumprimentando honrosamente Vossa Excelência, atendendo o requerimento formulado pelo vereador Edenilson Bernardino da Silva, encaminhamos em anexo um caderno contendo as informações e documentos que demonstram
a origem dos recursos e os pagamentos efetuados. Os recursos no valor de R$ 372.200 destinados ao pagamento dos shows vieram integralmente de particulares e, portanto, não houve uso do dinheiro público. Com relação à cantora Tainá Bittencourt, foi uma bonificação dos organizadores e promotores da festa e, portanto, não houve custo ao município. À disposição, subscrevo-nos atenciosamente Hiroshi Kubo, prefeito municipal. Tinha que ser no singular. Uma coisa que está, eu estou achando que está errado. Palavra livre. Para saber que a comunidade aprovou e eu sanciono. Ó, o prefeito. Conceda a palavra livre aos senhores vereadores para que faça o uso dela na tribuna, com um tempo de 5 minutos. Teria que ser eu, prefeito municipal, né? Eu, prefeito municipal, né? Aprovou e sancionou. Em todos eles está sim, se a gente concordar. Duas pessoas, né? Certo, professor? Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente. Senhor presidente, como foi feita a transição de cargo, considerando que foi feita uma transição de cargo, a atual administração, que ficaram uma equipe 90 dias fazendo levantamento de todos os atos do município, levantamento dos maquinários quebrados, depois que assumiram, passaram a dizer que todos os maquinários estavam sucateados, né? Então, queria que fosse encaminhada uma relação para essa Casa de Leis, para uma melhor análise dos nobres edis aqui dessa casa, sobre a relação que foi feita do levantamento da transição de cargo dos maquinários quebrados, que eram máquinas, caminhões e alguns veículos pequenos. E depois que assumiram, passaram a dizer que estava tudo sucateado. Então, como foi feita essa transição de cargo, foi feito o levantamento, tem um relatório, que esse relatório que foi feito pela equipe que fez a transição de cargo, seja mandado a essa casa para nós analisarmos esses fatos corretos, para nós ver como é que ficou, na verdade, a administração passada passou o sucateamento de todo esse maquinário para a atual administração. Então, quero que seja enviado um ofício ao executivo do município, pedindo a relação dessa equipe que foi feita lá, essa relação, que mande para essa Casa de Leis. Senhor vereador, colocar em votação o pedido do vereador Edenilson. Está em discussão. Não discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, quem for contra, se levante. Aprovado. Eu agradeço pelo pedido que eu fiz, tive a resposta, está ali na minha mesa, que esse também eu acabo obtendo a resposta, né? Acredito que vai dar tudo certo. Também, senhor presidente, é sobre o bairro Santa Clara. Depois que foi feito aquele recapeamento de asfalto lá, o asfalto ficou perfeito. E o fluxo de movimento de carros e motos aumentaram muito por ali, sabe? Então, como a calçada é bem estreita, o pessoal, as crianças andam pela rua. E na atual administração, que o prefeito foi o Pezão, foi pedido, quando foi feito aquele recapeamento, e ficaram de fazer e não foi feito. Então ele ficou devendo essas lombadas lá, mas se tem possibilidade da atual administração concluir essas lombadas. E aquele resto de conserto de pedra sextavada também, que ainda passei lá, não foi feito ainda. E o Baiano pediu, o professor Denilson pediu, então, ver se eles tomam uma providência, né? E também comentando sobre recapeamento e tapa-buraco. Quando o prefeito da gestão passada começou a tapar buraco lá no começo do mandato dele, eu falei, prefeito, se eu fosse você, eu aguardaria mais um pouco e faria um recapeamento. Porque o material é desperdício de dinheiro, uma judiação. Entendeu? Então, como vai ter que comprar esse material, por que ele não faz uma licitação com a empresa de recapeamento, né? Já vai arrumando essas ruas, fazendo um recapeamento, e fica mais barato, fica mais bonito, né? O pessoal vai ficar até mais contente com isso do que um tapa-buraco, que depois chove, sai tudo, fica todo mundo xingando outra vez.
E perde dinheiro, perde tempo, perde dinheiro, desgasta o prefeito nisso, né? Então, que fica bom, né? Que ele seja feito isso, né? E esse é um pedido também, senhor presidente, que faça ao executivo, que aguente um pouco o tapa-buraco, mas faça uma licitação e faça um recapeamento. Está em discussão o pedido do vereador Edenilson. Nada discutir, colocar em votação. Quem for a favor do asfalto, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Senhor presidente, é um comentário, não é defendendo o vereador João Aparecido de Camargo, não, mas eu acho que o município não deveria de ter uma licitação para contratar uma empresa para fazer os raios-x. Tem como fazer uma licitação para contratar uma empresa prestadora de serviço para que nós temos o nosso raio-x. Porque as maiores ocorrências de acidentes e de raio-x vai ficar para essa empresa, que são no sábado e domingo, o pessoal toma bastante, sai de moto, cai de moto, se quebra, e o que mais acontece. Então, se ele contratar uma empresa que forneça 3 funcionários, com os equipamentos novos que nós temos de alta qualidade, e essa empresa que tenha também um que faça o diagnóstico, João Aparecido de Camargo. Não é isso que você comentou? Então, eu discordo da secretária da Saúde, que vai ser melhor. Eu acho que vai ser pior, que você vai deixar de usar um bem público, que é do município, de qualidade, que deu o maior trabalho para ser montado, para conseguir uma coisa fora e ter que, em vez de ter 2, 3 funcionários revezando nos finais de semana, ou que seja 4, vai ter a despesa de pagar e de levar. Vamos supor que vai ser uma licitação, uma empresa ganha de Londrina. Você imagina a viagem daqui de Londrina? Ah, mas vai ganhar uma empresa de Carlópolis, que tem um aqui em Baiti, quem sabe? Quem faz o menor preço que ganha. Então, eu concordo com o vereador e discordo da secretária. Né? E também só um comentário. Só uma parte, vereador Andilson. Fique à vontade, vereador. Você já me cedeu 5 minutos teu mesmo para falar. Obrigado. Antes, nós tínhamos a Rafaela, até foi vereador dessa casa aqui, ela ficava à disposição. Acontecia um acidente, eles chamavam na casa dela, o médico acionava, o pessoal acionava, ela descia no posto de saúde, fazia o raio-x e funcionava. E não tinha despesa. Eu acho que a ideia do vereador João também é boa. Só para... E com aqueles aparelhos velhos, fica à vontade, Baiano. Só uma parte de ter falado sobre despesas de levar, de viagem, ir e voltar. Só esse dinheiro dessa despesa pagaria essa técnica aqui no nosso município. Sim, é isso que eu comentei. Mas eles vão abrir uma licitação e essa licitação vai acontecer. Só que vai ser um gasto a mais do que ser um gasto a menos. Né? E a dor, se você tiver com a quebradura. E outra coisa também, isso é só um comentário, senhor presidente. Essa Casa de Lei não tem recebido projetos. Projetos assim que venham a haver uma obra, uma construção, uma reforma, um aumento, uma melhoria no município, não tem nada. Eu citei o do asfalto pelo seguinte, no começo do mandato do prefeito Hiroshi, eu me propus ir com ele em Londrina, na Sindepar, encontrar com o pessoal lá que são presidente da Sindepar, na construção de asfalto, recapeamento, com custo bem baixo para o município. E mandei até um ofício para ele que fosse mandado o projeto para essa casa, e até agora não teve um projeto. E outros municípios que já se integraram ao consórcio, já estão com programação para esse ano, em janeiro e fevereiro, de recapeamento e construção de asfaltos novos. Então, essa casa, pode ver que os projetos que nós temos recebido aqui é uma coisinha simples, outra mais simples, outra mais simples. Não tem nada assim que venha melhorar, que dê assim uma ênfase, que o povo venha ficar contente, fala, nossa, está melhorando a cidade, está melhorando o município, está melhorando as estradas, está melhorando as ruas, está melhorando a saúde. Comprou o hospital, mas o dinheiro já estava em caixa. Então não tem glória, não tem alegria disso. Você entendeu? Agora é pagar o restante que falta. É só um comentário. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre. João. Gerson. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadora, povo presente e que acompanha por internet, né? Aí eu vou falar sobre um pedido ao executivo
uma rua de asfalto aqui, da rua Padre Hugo, uma esquina que falta, do Nando, o eletricista ali, que o fluxo de movimento está muito grande ali, das pessoas que saem da fábrica, para desviar do centro, e está passando naquela rua. É uma esquina só. Então, eu queria fazer esse pedido, senhor presidente, ao executivo, para ver certinho isso aí, porque está ficando perigosa aquela rua ali. E é terra, né? E muitos moradores ali. É Padre Hugo, né? Isso. A discussão, pedido do vereador Gerson. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. E também uma continuação de um pequeno pedaço de asfalto lá que foi feito lá atrás do campo, que ficou... tem várias casas para baixo lá, e já solicitei sobre a Sanepar para colocar individual, cada casa lá, o relógio. E fazer a continuação daquele asfalto, que não dá nem 100 metros lá, que está muito ruim aquela rua lá. E eu queria reforçar de novo esse pedido ao executivo. Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Que rua que é, Gerson? José Ribeiro, né? José Ribeiro. José Ribeiro. Nada a discutir. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Agora, mais sobre o pedido, que eu assisti tanto, e foram lá agora, fizeram foto, se apareceram lá no bairro Fogaça. Até o pessoal lá ligou para mim na hora, para mim lá, eu falei, não, eu não vou, porque vocês sabem o que eu já fiz por vocês aí, eles sabem. E agora eu queria solicitar ao executivo que ele cumprisse aquilo que ele falou, escreveu e assinou o dia da posse, já que ele está cumprindo com o bairro Fogaça, parabéns. O bairro da Graciana, o poço artesiano da Graciana, que o pessoal lá está tudo sem água. Então que ele veja esse lado aí, e aquilo que ele assumiu o dia da posse, junto com o secretário lá do Romanelli, e assinaram em cima da mesa sobre isso aí, com o Aguinaldo. Colocar em discussão. Só uma parte, senhor presidente. Viu, Baiano, agora você falou da fotografia, deixa eu só falar uma coisa. Eu estava na prefeitura, estava o gerente lá, como é que é? Esqueci. Não. Esqueci o nome dele agora. Daí ele convidaram aqui lá para tirar fotografia. Juarez, isso mesmo. Daí ele falou, vamos lá, eu não ia, vou fazer, mas tudo bem, vamos lá. Insistiu, fui. Só que tem uma coisa, Baiana. Só eu fui umas 3, 4 vezes em Curitiba, fui na chácara do Munir, em Santo Antônio eu fui umas 5, 6 vezes, lutando pela água de lá, pela luz do CTG, tudo isso aí eu já fiz. E no meu mandato passado, já fui inúmeras vezes atrás disso aí. Então eu não fui tirar fotografia à toa. Você está falando, não sei se você está falando de mim ou não. Eu não estou citando. Só que eu fui atrás. Entendeu? Então até fui e resolvi. Inclusive o esgoto aqui do CTG, foi eu que resolvi. Entendeu? Eu estou desde o mandato passado fazendo isso, mas se eu não apuro esse pedido, não sai. Mas não o pedido, lá, mas quanto, porque tem outros vereadores que vêm pedindo desde outra gestão, isso aí já não saiu. Então, mas acontece que pedir aqui não adianta, você tem que ir atrás. Então, eu já fui atrás e corri. Temos que ver isso aí. Porque às vezes a gente fala na hora aqui, e daí, eu pedi lá, mas pedir não adianta nada. O prefeito faz o que quiser. Né? Temos que ver lá, porque só o povo sabe lá quem corre atrás. O povo sabe. Mas não é sobre a foto que você tirou, não. É outras fotos lá que tiraram lá. Só que o povo sabe que a gente briga. Porque essa gestão, esse pedido vem vindo de 3 prefeitos, já 2 prefeitos atrás, e ninguém conseguiu. Se eu não brigo aqui, não bato atrás, sobre aquele pedido daquele poço que foi feito lá antes da promessa dos outros, não saía. Então é só isso aí que eu queria dizer. Não é sobre foto, não. Porque isso aí... Foto não representa nada. O que representa é a apresentação do povo, da gente no meio do povo. A aceitação da gente no meio do povo. Agora, sobre o carro da secretaria. Só mais uma coisa. Conversar também, só conversar não adianta, viu, Baiano? A gente tem que agir. E, às vezes, só ficar falando, representar o povo,
Nada contra, você também tem que agir, só falar no povo, lá no povo vou fazer, não resolve nada. Tem que correr atrás, tem que dedicar, as coisas não é fácil, não. Então não acontece do dia para a noite. Entendeu? Então, não é só simplesmente falar que eu fui lá, consegui, falei, e o executivo nem sempre acontece do dia para a noite. Você está começando agora, você vai ver que... Então, por isso que a gente pede ao executivo, para que ele faça. Pois é, mas por isso que não acontece do dia para a noite. Agora, sobre o carro, que quando ele foi assumir a gestão dele, ele falou que seria todos diferente. Se o secretário fosse com o carro dele lá, por exemplo, no barracão, deixasse o carro dele lá, usasse o carro da prefeitura durante o dia e depois guardava, para depois ir embora com o carro dele. Tem secretário que desde o começo do mandato está indo com o carro da prefeitura embora, guardando na casa, e dia de sábado e domingo passeando com o carro do município. Então eu queria pedir um ofício, pode mandar um ofício ao prefeito para ver isso aí, porque eu tenho constatado pessoas com o carro da prefeitura fim de semana andando. E isso aí é gasto do município, é dinheiro do povo. E o carro tinha que estar guardado no barracão. Está em discussão. O vereador Baiano, na época do... Denilson. Foi? Terminou, vereador? Não, vamos pôr em discussão. O senhor falou. Tá. Pois não. Na época em 2012, o prefeito Carlinhos assumiu, o vereador Carlinhos assumiu a prefeitura e o Amauri se possou de um carro da prefeitura, ia para o bairro dos Diogo e voltava. E nós pegamos a filmagem do posto, fez a denúncia, vai demorar, não sei quanto, mas que vai dar problema, vai, sabe? Então tem que filmar, tirar foto e ter um documento em mão. Daí falar, não está aqui, sabe? Então, esse aí, eu fui até lá no bairro do Diogo fazer isso. Fui lá, filmei, fotografei, esse eu correndo lá, pensando que a gente saía correndo dentro, não saímos. E abrimos a sindicância em cima e foi aberto. E está tocando até hoje. Uma hora vai resolver. Mas que não pode, está certo você. Só que tem que filmar e documentar. Então, cara. Por votação, pedido do vereador Gerson. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. E pedindo aqui sobre o bairro do Maquito, reforçando aqui, é um pedido da vereadora Selma, desde o começo também do mandato, sobre a luz lá do bairro Maquito, para fazer acionar a Copel para uma distribuição de rede lá, que estão todos com um transformador só. E muita dificuldade, todos eles reclamam para a gente, toda vez que vê a gente, que um transformador só não está suportando. E já voltando de novo naquele assunto, já que está fácil conseguir assim, na luz do bairro CTG, Fogaça e Maquito, do CTG e Fogaça, pôr os braços de luz, que estou desde o começo pedindo nessa gestão. Não sei se já foi pedido em outras também. Talvez aconteça, daí outro fala que já pediu. Então tem que ver isso aí. Mas eu estou pedindo desde o começo, o secretário falou que ia ver para fazer um pacote só para comprar até hoje. Então reforçar esse ofício também ao prefeito. Colocar em discussão o pedido do vereador Gerson. Nada a discutir. Colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Agora, voltar sobre a estrada. Para pedir para o executivo não esquecer de todas as reuniões de comício que ele fez nos bairros, que ele deixou registrado que a estrada da Cachoeira seria a primeira do município a ser arrumada. Tá esquecido de tudo. Até hoje não foi feito nada. Passou a máquina lá uma vez, mas passar a máquina, dá uma chuva, vira aquele barro e não adianta. E isso foi em campanha. Ele falou que era a primeira estrada do município que ia fazer. Então eu pedi para ele ver esse lado aí, e se puder acionar lá o secretário dele lá do barracão, fazer um pouco mais rápido essa estrada. Está em discussão, pedido do vereador. Porque a pedreira parece que já está certo lá, né, da Brasília. Nada a discutir. Colocar em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado.
Pois não. Agora é sobre a licitação que eles diz que faz, e no começo também, em gestão, já falou que ia fazer uma fiscalização, até naquela empresa de Curitiba, o vereador, acho que da mim foi, com o prefeito na época, mas a máquina não para arrumada, não sei se presta ou não essa empresa, que arruma, chega aqui, está vazando, do jeito que chegou estava vazando, que eu vi, constatei lá, o rapaz parou lá, eu lá embaixo, o motorista, o maquinista, ainda falou, olha aqui para você ver, ó, que jeito que está. Já veio assim, depois vai falar que é o maquinista que estragou. E eu desci e vi vazando. Eu gastava 5 litros de óleo por dia, colocando no motor. Tanto que vazava. Meu vereador, e já foi gasto R$292 mil, viu? Dava quase para comprar outro. Tá. Está em discussão o pedido do vereador Gerson. Nada a discutir, colocar em votação. Quem for a favor, permanece sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Agora, presidente, só fazendo um reparo aqui sobre a licitação e a mecânica do município aqui, que tem aqui. Falou que ia fazer essa investigação antes da empresa que fosse fazer a licitação, para que não pegasse qualquer empresa. A empresa que está fazendo a manutenção dos ônibus e carro aqui da prefeitura é uma vergonha. Não tem uma peça. Não tem uma peça. Eu tive numa reunião, deu certo que eu estava lá conversando, e chegou o secretário dele numa reunião lá, com os motoristas, e ele falou que se em 15 dias essa empresa não tomasse providência de arrumar os ônibus, tem uma cláusula que seria trocada, suspensa e trocada. Mas isso não aconteceu nada. Tem ônibus lá que por uma peça de valor baixo, o ônibus está lá faz um mês, por causa de uma peça eles não arrumam. Tem ônibus rodando com parafuso de pôr em madeira, que puseram no ônibus e encheram tanto assim de porca para poder dar reajuste de aperto. Não tem peça. Não tem nada. Você chega lá, não tem. E o mecânico que está lá, mecânico um guri, que era apenas motorista. Agora ainda parece que trocou, pegaram, diz que um mecânico, filho de um secretário, que eu quero descobrir quem que é, porque é filho do secretário que está trabalhando na prefeitura. Eu vou lá descobrir quem que é para ver certinho, se é oficial mesmo, profissional na área. E tem ônibus. Agora eu vou falar para o vereador Denilson, professor. Vereadores. A Silvana, professora. E Humberto, diretor. Sobre os alunos. Sobre os ônibus do jeito que está rodando. Vocês se preocupam, eu também me preocupo com a educação das nossas crianças. Mas nós temos que procurar saber bem certinho sobre isso aí. É sobre as vidas de risco que eles estão correndo, andando dentro desses ônibus. Não sei se você está sabendo, mas tem ônibus puxando aluno sem freio. Sem freio. Está rodando. Tem Kombi que está com as rodas abertas e com a barra de direção. Que dá 2 jogos no volante para endireitar a roda. Puxando aluno. E essa é a gestão que diz que ia ser bem administrada. E como que pode estar funcionando desse jeito? Carregando aluno, crianças. Então, é difícil. É difícil e é realidade. Eu constatei, eu conversei, entendeu? E a gente fica preocupado. Então, antes que aconteça uma tragédia, e fica difícil para a gente, porque é doloroso para a gente, ou para o pai de um aluno que não está sabendo disso, mas que precisa saber. E a administração tem que tomar essa providência. Porque são crianças. Só uma parte, vereador Baiano. Isso que você está falando é grave. E eu acho que já cabe o ofício dessa casa em regime de urgência, para que não se rode os ônibus sem um laudo, sem estar o responsável aqui. Não é mais? Não é mais. Então, que caminhe o ofício, então, para o chefe do executivo, em regime de urgência, que a partir de agora que nós tivermos conhecimento dessa casa, esses ônibus não devem rodar sem um laudo, sem um parecer do profissional técnico, para se está em condição ou não.
Isso é grave, né, doutor? Eu também constatei hoje, pela conversa de uns, que eu tive com uns, eu acho que o correto seria encostar esses ônibus no barracão e sair de lá só arrumado. Mas por uma empresa, como que por uma empresa que não tem uma peça, não tem um mecânico oficial, profissional na área? Então isso fica difícil. Então, a título de esse sugestão, meu último, não é só um pedido, não, é um apelo mesmo. Não, pela eu acho população, que pelas crianças. Eu acho que a título de sugestão, senhor presidente, isso é grave que o vereador está colocando aí. Então, vamos fazer. Nós temos que encaminhar Vamos colocar em votação. Né, em regime de urgência, porque esses ônibus não rodem se for nessa situação, porque está pondo em risco as crianças, né? Só uma parte, vereador. Na ausência desses ônibus que estão quebrados, que ônibus que vai puxar os alunos? Bom, da área da educação também eu tenho o mesmo pensamento do professor Humberto. Transporte é questão de urgência. Se for ônibus de terceiro, o terceiro que providencia um outro ônibus, ele não pegar, abre licitação, vê o próximo da lista. Se for ônibus próprio do município, não tendo recurso, que contrate veículos de terceiro também em regime de urgência. Porque se procede a informação que corre o risco, sim, as aulas não podem parar, entra em regime de urgência. Não tem veículo próprio, abre um fretamento. Então, senhores vereadores, vou colocar em votação o pedido do vereador Gerson. Senhor presidente, e é o ônibus do município. Então, da prefeitura. Então, encaminhar ao prefeito o pedido do vereador Gerson. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada. Muito obrigado. Silvano, Dami, Selma, Denilson. Se Deus quiser. Parabéns, vereador. Parabéns. Boa noite, presidente, demais colegas, nossa assessoria técnica e jurídica, quem acompanha aqui ao vivo ou por outros meios. Eu venho à tribuna hoje aqui falar em nome do Partido Verde. Tem aqui o vereador Huck, o vereador que vos fala, nossa vice-prefeita, doutora Ana. Comunicar que na sexta-feira foi depositado na conta da prefeitura um valor de R$120 mil, que é a emenda de bancada da deputada Leandre. Mais um valor, isso já está em caixa, para que sejam comprados veículos para transporte de pacientes. Né? Lembrando que já teve outras emendas que já estão à disposição da prefeitura e algumas que estão correndo. E também quero falar aqui da boa assistência que o chefe de gabinete da deputada Leandre faz, que é o Flores. Sempre que tem alguma alteração na legislação, o alerta alteração do Código Municipal lá de tributário, quem mandou para mim foi o Flores, é um assessor muito atuante, tem mais de 40 anos de experiência na vida pública e até prontificou quando a Câmara quiser aqui fazer um curso sobre orçamento, vários serviço público, ele se prontifica de vir gratuitamente em Carlópolis para fazer isso. Né? Gratuitamente, ele, como assessor parlamentar, ele recebe. Mas ele podia ficar lá em Curitiba no conforto dele, ele se prontifica de vir até Carlópolis para dar um curso para nós, para os assessores do prefeito, né? Para quem queira compartilhar o saber dele. Então era isso que eu tinha, presidente. Muito obrigado. Vereador. Quem mais? Nada mais constando na pauta? Pois não. Quem? Ellen. Juliana. Cássia, Karen. Mas não sei mais o nome. Não conheço mais.
pedir desculpa, né? Eu disse que não ia fazer uso da palavra, né? Mas eu lembrei de um detalhe importante. Boa noite aos colegas, boa noite ao público presente, né? Quem nos assiste aí pelos meios, né, eletrônicos. Eu gostaria de deixar registrado aqui, doutor Zé, a gente está no mês de outubro, né? Nós estamos aí no Outubro Rosa. E o pessoal está preparando assim uma coisa bem legal lá na saúde. Eu acho assim que a gente reclama de coisas ruins, mas o que é bom também acho que a gente tem que, né, dar uma força. Então eu gostaria de estar aqui para divulgar um trabalho que eles vão estar fazendo, né? A enfermeira Viviane me mandou e eu vou tomar a liberdade de estar divulgando aqui. É bem rápido. Olha, no dia 5 de outubro, às 19 horas, vai ter uma mini palestra sobre planejamento familiar. Aí, no dia 19 de outubro, às 19 horas, uma mini palestra sobre o câncer de colo uterino e mama. Importantíssimo, gente. Dia 26 de outubro, às 19 horas, mini palestra sobre a violência contra a mulher. No dia 28, das 9 horas da manhã às 16 horas da tarde, vai estar sendo feita a coleta de preventivo e palpitação de mamas, testes rápidos e avaliação odontológica. Sabe, é uma coisa assim muito importante, que eles vão estar aí se envolvendo o mês inteiro, eles estão super preparados para estar recebendo lá o público, e assim, uma iniciativa nobre, né? Então eu achei importante, né? Tinha me esquecido quando eu recebi, eu achei importante estar aqui divulgando, porque eu acredito que tem bastante gente, de repente não está nos vendo agora, mas daqui a pouco, né, a gente divulgar isso daí, né? Obrigada. Obrigado a você, sempre. E nada mais constando, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença de todos, hein?